Portabilidade, processamento em duas máquinas totalmente diferentes e eu digo que é o suprassumo de máquinas de ambas as marcas, sendo uma Samsung, outra Apple, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Todo videomaker precisa de algumas ferramentas básicas para trabalhar no dia a dia. De básico eu não estou falando nada aqui, né? Não tem nada de básico nessas duas máquinas aqui, mas o computador é um tipo de ferramenta de trabalho para qualquer videomaker. Desde um desktop até um notebook que te atenda nas suas produções de conteúdo. Para mim, no meu caso, eu tenho uma produtora de vídeo e nessa produtora eu tenho algumas máquinas que a galera trabalha, mas eu sou o cara que eu tô sempre na externa e tem alguns trabalhos em específicos que não dá para levar muita gente para o trabalho em si. Eu não consigo deslocar um editor porque ou não vai ter um local específico para o editor ficar, ou então talvez o orçamento também não serve para isso, não dá, não cabe dentro do orçamento eu deslocar um dos meus editores para estarem full time ali numa viagem de trabalho ou algo do tipo. Então eu optei por adquirir uma máquina, né, um notebook portátil para que me atendesse dentro dessas viagens e dessas demandas mais rotineiras ali, né? Então foi por isso que eu escolhi, né, migrar para um notebook que me atendesse de forma parruda, né, que me entregasse muito, uma performance bacana, uma portabilidade bacana e que tivesse claramente, né, uma qualidade de imagem e qualidade também de construção, porque seria um notebook que eu levaria para viagens. Então, poxa, ficar levando um notebook que não é tão resistente assim seria muito perigoso. Eu tenho aqui na minha mesa dois notebooks que são bem interessantes. Um deles é o da Samsung, que eu já fiz alguns vídeos até para o Instagram falando sobre algumas características técnicas dele. E ele tá aqui, por que ele tá aqui eu vou explicar para vocês. Mas é o Samsung Ultrabook Pro, o 4 Pro, com um processador Ultra 9, 32 GB de RAM, 1 TB de armazenamento, uma 4070 de 6 GB, uma placa 100% dedicada. E é isso, é um monstrinho, né? Um notebook, é o melhor que nós temos em questão de notebook da Samsung, tá? Tanto para trabalho quanto para desenvolvimento ali de criação de conteúdo. Logo aqui atrás nós temos um Apple, né? Um MacBook Pro M4 Pro de 24 GB de RAM, 512 de armazenamento e CPU e GPU, né? CPU de 12 núcleos e GPU de 16 núcleos, tá? É um carinha muito legal, muito interessante e a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas máquinas aqui e o porquê, né, que no final eu optei em ficar com o MacBook. Se você é um usuário de Windows há muito tempo, você sabe que o Windows ele ainda tem algumas limitações quando se fala de processamento e renderização. Quais são essas limitações? Por mais que você tenha um poder de fogo muito maior em uma máquina Windows, por exemplo, nesse Samsung aqui, deixa eu abrir ele aqui até para vocês darem uma olhada, que ele está aqui, ele é um Ultrabook e ele é ultra fino, né? E a gente tem aqui o Mac, esse Mac é de 14 polegadas, esse Ultrabook aqui, ele é de 16 polegadas e eles têm algumas diferenças aqui. Eles são construídos de alumínio, tá? Então são máquinas que realmente são bem construídas, né? Quando a gente fala em questão de construção, e isso entra numa parte de não é um custo-benefício, é um benefício de você pagar tão caro para ter uma dessas duas máquinas aqui. Então, eles são notebooks extremamente parrudos, tá? A diferença entre eles eu vou falar já já, mas falando aqui sobre o Ultrabook 4, ele é fino, leve, ele é fino, leve, ele tem um desempenho muito bom, um processador muito bom, uma placa de vídeo dedicada que entrega uma performance em renderização muito boa, mas ele tem algumas questões que me fizeram migrar para o MacBook M4 Pro. Quais são essas diferenças, né? Quais são essas limitações, na verdade, sobre o Samsung, o Ultrabook 4? Primeiro que, para você ter o desempenho, né, da placa de vídeo, que é a 4070, uma RTX 4070 de 6 GB, você precisa estar ligado na
tomada. E por mais que ele tenha uma fonte de carregamento de 140 watts, que é uma fonte muito rápida, não é sempre que você vai encontrar um lugar, uma tomada acessível no lugar onde você vai trabalhar em si. Tá, Vitor, mas ele não funciona fora da tomada? Sim, ele funciona fora da tomada, mas você não tem o desempenho da 4070 para renderização. Ou seja, é como se você tivesse com uma carroça, um notebook com um processador legal, mas que não estaria trabalhando em 100%. O desempenho dele cai mais ou menos por uns 60 a 50%, tá? Já aconteceu de travar arquivos enquanto eu estava trabalhando porque ele não estava ligado na tomada. Então, como a placa de vídeo e os softwares geralmente eles são reconhecidos através da placa de vídeo, você perde performance com ele porque você está fora da tomada. Então, a placa de vídeo não está funcionando. E isso é uma perda muito grande. Então, para você ter 100% dessa máquina aqui e do desempenho dela, você precisa estar ligado na tomada. Pô, isso vicia a bateria? Não, não vicia a bateria porque os ciclos da bateria só acabam quando você deixa chegar em zero, tá? Então não vicia a bateria. Você pode trabalhar tranquilamente na bateria. O único problema é que você não tem a performance em 100%. Mas em contrapartida, esse notebook aqui ele é muito parrudo. Ele tem uma qualidade incrível de som, ele tem uma qualidade incrível de imagem, a tela dele é fantástica, é uma das melhores telas e eu ouso falar ainda que é um pouco melhor ainda a tela, porque é uma tela AMOLED, do que do MacBook Pro, tá? Mas, e tem uma outra questão também. Essa tela aqui, ela é touch. E o que quer dizer isso, Vitor? Você consegue editar com o touch dela. E às vezes, você, por exemplo, esqueceu o mouse. Em vez de você editar pelo trackpad ali, você pode editar pela tela. Isso faz muito mais sentido e é muito mais rápido do que você editar, né, possivelmente ali pelo trackpad. Porque o trackpad dele, por mais que seja muito grande e é um trackpad generoso, tá? Eu gosto bastante do trackpad do Samsung, mas ainda assim ele não tem uma qualidade de trackpad igual desse meu amigo aqui que eu vou falar depois. Então você tem ali uma qualidade de som, de imagem, de teclado, o teclado dele é fantástico. Ele tem uma tela de 16 polegadas, é uma tela muito grande, tá? Nítida e tudo mais. Tem um brilho alto também. O teclado dele é incrível, porque como ele é maior, ele tem um teclado numérico, o teclado dele é muito mais completo, além de você conseguir se adaptar muito melhor, e quem usa o Windows ali gosta geralmente de um teclado um pouco maior, né, para você ter um acesso ali melhor. E ele tem tudo isso, cara. Ele é um notebook extremamente parrudo mesmo. Mas voltando, outra questão também, eu uso o Galaxy, então o acesso do Galaxy com o Samsung, né, o ecossistema em si da Galaxy, ele é muito decente. Então você consegue subir fotos, usar o celular como tela, você usa o próprio celular como processador dentro do computador em si, você consegue fazer algumas configurações que também no mundo da Apple tem, mas eu sou recente de Apple, então eu não tenho um iPhone no caso, eu uso o S25 Ultra, que é um baita celular também, mas não é ainda um Apple. Então, dentro disso aqui, cara, ele carrega super rápido, ele carrega em torno de 1 hora, ele já tá com a bateria 100% carregada. Isso é muito bom, ponto positivo. Mas, voltando a dizer que você precisa estar na tomada para você ter 100% do desempenho dessa máquina aqui. Dentro disso, eu falei, cara, eu gosto muito de trabalhar remotamente, gosto muito de fazer as minhas criações de conteúdo, mas eu não posso ficar limitado a uma tomada. Foi aí o momento que eu falei assim, eu preciso testar realmente um Mac para ver qual que é a questão que a galera fala tanto do Mac M1, né, que foi revolucionário, o Mac M2, o M3 e assim por diante. E quando falaram do M4, cara, eu fiquei meio desacreditado, assim, em questão de performance e tudo mais. Eu falei, cara, será que é tudo isso mesmo? E eu tenho um amigo, um parceiraço, assim, que é o Maurício, que trabalhou comigo durante muito tempo, e ele sempre usou Mac. Ele sempre falou, cara, o dia que você pegar um Mac, você vai gostar tanto, que você vai se apaixonar e tal, porque, cara, é qualidade absurda, não trava e tal. E quem usa o Windows sabe que às vezes o Windows ele dá uns gargalos ali e ele acaba travando, mesmo que seja o melhor Windows de todos, assim. Eu já usei máquinas de 128 de RAM e mesmo assim ainda travava no After Effects ou então no próprio Premiere. O Premiere é uma luta, né? E eu percebi uma coisa falando em questão de arquivos, tá? Eu percebi que o H265 ele não funciona tão bem nos computadores do Windows. E eu testei em vários, tá? Não testei só em um. Eu tenho quatro máquinas que a galera roda na produtora, que são máquinas tops,
e ainda assim eu sinto que o H265 ele demora um pouquinho mais para processar, ele pensa um pouquinho mais, ele exige mais a máquina, e eu não sei te dizer o porquê. Não sei se o Windows ainda não se adaptou tanto ao codec, né, H265. E se você teve essa experiência também, deixa aqui nos comentários. Eu quero comentar, eu quero falar sobre isso, né, um assunto muito importante para a gente bater um papo. Já no Mac, quando eu peguei esse Mac aqui, na verdade antes dele, eu peguei um Mini convencional e eu fiz o teste. Comecei a testar ali o Mini e tal. Eu comecei a editar coisas com tanta facilidade que eu não editava em nenhum dos meus Windows. O processador era muito mais rápido, né? O processamento da imagem em si dentro dos softwares. Hoje eu edito 100% no DaVinci, uma das minhas editoras também é 100% no DaVinci. E, cara, era muito mais rápido, muito mais fluido para você usar os efeitos, para você colocar ali para processar mesmo as imagens, o contexto em si, as comps, as pré-comps. Era muito liso mesmo. E eu falei assim, nossa, cara, que diferença. E o Mac Mini, ele é muito pequeno, ele é do tamanho do meu celular, talvez, um pouquinho menor, e ele é compacto, muito compacto. Coloquei ali para testar, eu comecei a usar, usei durante 2 meses, e eu falei assim, meu, que incrível o Mac Mini, o M4 convencional, assim, ele é muito bom. Se ele é muito bom, imagine o que um Mac M4 Pro não faria, né? Porque o Mac Mini, o convencional, ele tem 10 de CPU e 10 de GPU. E ele já roda muito bem. A única questão é porque ele vem bem capado de armazenamento, né? Ele vem com 256, que é muito pouco mesmo, assim. Não é muito pouco, ele é pouco demais. E então, não sei se vale tanto a pena você comprar um para você ter ali e tal. Talvez para trabalhar, se você quiser um armazenamento externo e tal. Mas eu ainda acho que 256 é muito pouco. É pouco. É pouco. E meu celular, por exemplo, tem 512 e eu já acho pouco, porque daí você vai armazenando as coisas ali. Tá bom que nenhum computador foi feito para você ficar guardando 550 mil arquivos. A intenção é que você deixe lá os aplicativos e tudo aquilo que você realmente precisa e o restante num HD externo, né? Mas voltando para esse cara aqui, testei o Mac Mini, mudei, né? Então, tipo, mudei tudo pro Mac Mini e comecei a testar e eu gostei muito do resultado. Eu falei, meu, então eu vou pegar um MacBook Pro. Foi aí onde eu entrei em contato com o Rafa que tem uma loja, né, de eletrônicos, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês entrarem em contato depois. E aí eu falei assim, pô, Rafa, queria uma máquina assim, assim, assado, tal, você tem? Ele falou, cara, tenho e tenho a pronta entrega. Eu falei, cara, quanto que você consegue fazer? Ele fez um preço super bacana, que eu não vou falar agora porque o dólar pode aumentar, e daí você vai lá, vai falar, ah, mas pro Vitor você fez tal valor, mas agora tá X. Cara, o dólar aumenta, tem diferenças de valores, e ele não fez porque ele é meu amigo, ele fez porque realmente o dólar estava num valor ok, e ele conseguiu me passar num valor muito ok essa máquina aqui. Aí eu peguei com ele essa máquina, levei no dia seguinte para um outro job, e pasmem, eu consegui editar arquivos em 6K, rodando liso ali, com color, bonitinho, composição e tal. E aí do 6K ainda fiz um corte para vertical. Foi incrível o quão aceitável ele foi dentro de uma máquina que eu usei fora da tomada e eu usei durante 6 horas seguidas, editando 100% e no final ainda tinha 30% de bateria. Cara, eu estava editando um arquivo em 6K, que o processamento tem que ser bom, e ele rodou liso fora da tomada em 6K durante 6 horas e ainda tinha 30% de bateria. Caramba, eu devia ter mudado para o Mac antes. Falando em preço de máquina, é claro que o Ultrabook é uma máquina cara, mas ela é muito mais acessível. Hoje você encontra por 14, 13.500, que é um valor alto ainda, né? Para uma máquina, para quem está começando é um valor alto, mas para quem já está no mundo do audiovisual e sabe que a máquina é investimento caro mesmo, vale super a pena você adquirir uma dessa aqui. Você vai conseguir fazer seus trabalhos e tal, se você não tem mania de, por exemplo, ir para feiras e ter que gravar e editar no stand ali na hora, você vai conseguir trabalhar tranquilamente com ela e vai ser super feliz, de verdade, assim. Agora, com o MacBook M4 Pro, se você for lá no site da Apple, por acaso, você vai pagar 24 mil reais nessa mesma configuração aqui. 24 mil reais é dinheiro pra caramba. Tipo, é muita grana. 24 mil reais no Brasil é muita grana. E eu paguei muito menos com o Rafa.
e eu super indico. E aí vamos para os pontos de diferença aqui, mas que eu sinto que eu perdi um pouco por mudar para o M4, tá? Uma questão é, esse notebook ele é um notebook de 14 polegadas. Por mais que ele seja menor do que o Samsung de 16, eles pesam praticamente a mesma coisa. Esse é um ponto. Então ela é uma máquina pesada. Em questão de tela, a tela do Samsung é mais fina do que a tela do MacBook Pro. Até então, para mim, eu não ligo muito, não. Outra questão também que eu senti de diferença. As teclas do Samsung, do teclado, não mancham tanto quanto as teclas do MacBook. Tanto que eu comprei uma película para deixar aqui, porque, cara, a película vai salvar a vida e eu não vou ficar com aquele dedo oleoso nas teclas. Coisa que aqui no Samsung eu não senti tanto, não ficou tanto ali, ficou bem tranquilo e era mais fácil de limpar e não marcava. Aqui eu senti que ao usar já ia ter um desgaste, sabe? Então eu coloquei essa telinha aqui, né, essa proteção do teclado para poder usar ele com maior conforto, sem pensar que, putz, uma hora ou outra o teclado ele vai ficar com aquelas manchas de dedo mesmo, de óleo ali, de desgaste, que eu acho bem feio e acaba desvalorizando o produto em si também. Eu fiz questão de comprar uma plaquinha, né, não é uma placa, é um... esqueci o nome. Uma proteção, né, de tampa aqui, tanto para a tampa de baixo quanto para a tampa de cima do MacBook, porque eu senti que ele riscaria com maior facilidade do que o Samsung. O Samsung eu já transportei ele para vários lugares e ele nunca riscou, sempre com a proteçãozinha básica e tal. O Mac, eu senti que ele deu uma leve triscadinha, assim, e eu já fiquei meio preocupado. Eu falei assim, não sei se é a cor, pode ser, porque esse Samsung ele é um pouquinho mais azulado, né? Desse aqui já não é tanto, então eu falei, putz, pode ser que o prata ele risque mais do que as outras cores. Vou comprar uma proteção e vou colocar. Vai ficar feio? Vai. Mas é melhor ficar feio do que ficar riscado. Eu prefiro 1000 vezes. Então, em quesito disso, eu comprei essas proteções. Então, eu já sinto que ele, em questão de riscos, é mais propício do que o próprio Samsung, tá? Ambas as máquinas, elas são super bem construídas, mas eu senti essas particularidades. Aqui no Mac a gente tem um teclado menor, e esse teclado menor ele faz uma diferença. Se você gosta ali de ter o teclado numérico, esquece se não vai ter o teclado numérico aqui. Agora, uma questão que faz muita diferença no MacBook Pro, que aí eu senti em relação ao Samsung em si, é o trackpad. Cara, que trackpad gostoso. Você clica, ele é muito mais clicável, sabe? Você não precisa fazer uma força para clicar, ele é mais sensível. Qualquer lugar que você clica, você sente o clique mesmo. E aí não sei, ele é mais gostoso de trabalhar, tanto que eu testei fazer edições pelo trackpad e eu consegui fazer tranquilamente, coisa que no Windows eu achava um porre de fazer. Aqui eu fiz tranquilamente, eu editei e eu levei ele para casa várias vezes sem o mouse para realmente fazer os meus conteúdos e sentir a máquina em si. E foi super legal, assim, foi super bom. Para você ter ideia, eu estou usando ele desde manhã. Agora, são exatamente 2 horas da tarde. Eu estou usando ele desde manhã, já fiz orçamento, já abri Photoshop, já abri DaVinci e tudo mais, e a bateria ainda está em 60%. 60%. 2 horas da tarde. Eu cheguei aqui, era 6 horas. É uma diferença muito grande em questão de performance, de bateria em si. Mas e aí, para renderização, qual é a diferença? Cara, o MacBook Pro com o M4 Pro, ele perde mais ou menos uns 20% de autonomia de renderização se for comparar com o Samsung. Vamos pensar que se o render ele tivesse 1 hora, você teria no MacBook aqui mais ou menos 1h15, 1h10 talvez, a mais do que 1h10 a mais não, mas 10 minutos a mais, 15 minutos a mais de renderização nele do que no Ultrabook, tá? Porque o Ultrabook ele tem a 4070 dedicada para render, então é super tranquilo e é muito mais rápido. Não usei 3D nele, eu não tenho skills em 3D, eu não edito em nenhum software como Blender, Cinema 4D, nem nada, então eu não consigo dizer sobre 3D para vocês. Mas sobre edição de vídeo, esse carinha aqui voa, tá? Eu faço color nele, eu faço time remapping, composição, e ele voa. Ele perde
tá? Em algumas questões que usam, por exemplo, uma renderização de GPU, tá? No caso, máscaras e tal, ele tem um tempo a mais de processamento dessas máscaras, ele tem um tempinho a mais de processamento no render, e assim por diante. Então ele demora um pouquinho mais, mas ele faz tão bem quanto o Samsung faria. Agora, um outro ponto muito legal desse carinha aqui é que, primeiro, e isso fez toda a diferença para mim, tá? Parece que não, mas faz toda a diferença. Ele tem o cartão, leitor de cartão SD. Ele é uma mil maravilhas, porque eu só tiro da minha câmera, coloco aqui e pronto, e descarrego. No Samsung eu tinha que colocar um hub, do hub colocar um adaptador, ou colocar um hub com adaptador já. Esse processo de ter alguma coisa pendurada é muito ruim. Nele eu não preciso de nada pendurado, eu só preciso do próprio MacBook Pro, que eu já consigo fazer os meus trabalhos tranquilamente, tiro do cartão, coloco aqui, descarrego, foi. E isso é muito bom, tá? Facilita muito a vida do criador de conteúdo. No Samsung a gente tem uma entrada também, só que é mini. Cara, mini é para cartão de drone, de GoPro e assim por diante. Mas quem trabalha mesmo com conteúdo um pouco mais pesado, parrudo, vai trabalhar com câmeras digitais que precisem realmente de um cartão SSD. Então não faz sentido nenhum você ter uma entrada de cartão micro em um computador desse. Outro ponto importante, ele tem 3 entradas tipo C. Essas 3 entradas tipo C são super rápidas, para descarregamento rápido, e isso faz uma diferença na hora de você trabalhar ali com o seu SSD externo e assim por diante. Vale a pena você ter ali as 3 entradas, que elas são, se eu não me engano, as 3 são Thunderbolt, tá? São Thunderbolts? Não sei dizer se são Thunderbolts, mas elas são muito boas e rápidas, e isso faz total diferença também. Ele tem uma entrada de P2, tem uma saída HDMI, que é super válido já, que aguenta 4K, então vale super a pena você ter uma máquina dessa aqui para edição de vídeo. Ou como máquina principal, se você não quer ter ali um desktop em si, você pode ter um MacBook Pro, que ele vai te atender super com um monitor ali externo. Hoje é até a configuração que eu uso o MacBook com o monitor externo, e eu estou super satisfeito. Então, dentro disso aqui, dentro dessas diferenças, eu optei por ficar com o MacBook Pro, tá? Ele me traz uma qualidade incrível de imagem, me traz uma autonomia muito grande de bateria, isso é muito legal. Não estou dizendo que o Samsung é ruim, não é isso, tá? Mas o fato dele ter que ficar 100% na bateria, isso acaba me atrapalhando um pouco, coisa que eu não preciso com o Mac, tá? E aí, se você for colocar lado a lado valores, obviamente sai muito mais em conta você ter um Samsung, né, o Ultrabook aqui, do que propriamente dito um Mac. Mas o Mac é o supra-sumo, assim, eu acho que é o nível alto e hard de quem quer gerar conteúdo mesmo e não depender de uma máquina posterior ou não depender da tomada. Então, para concluir, eu indico as duas máquinas, claro, dentro do que você tem de valor para investir. Se você puder esperar um pouco mais e pegar um MacBook Pro, cara, pega um MacBook Pro. Se você não tiver tanta grana assim para pegar um MacBook Pro e quiser pegar um Samsung Galaxy Ultrabook, né, ou 4, vale a pena também, vai com tudo, pega, é uma excelente máquina, você não vai se arrepender. Aliás, a minha eu até estou vendendo, tá? Não sei se o tempo que você vai assistir esse vídeo, quando você vai assistir, mas ela é uma máquina muito legal, muito parruda, vale super a pena. Eu estou vendendo no Pix por 9K, tá? 9K você leva essa máquina, paguei 13.500, ela vale muito mais, lógico, mas como eu já usei durante 6 meses e tal, não tem nenhum risco, não tem, cara, nada, a tela tá intacta, tá tudo intacto, mas eu tô vendendo por 9K. Se você quiser, tiver interesse, me chama no Instagram, tá? Meu Instagram tá aqui embaixo na descrição, que daí a gente bate um papo, troca uma ideia, e você pode ter uma máquina muito boa aí por um valor super acessível, beleza? Agora, se você quiser comprar um MacBook Pro, entre em contato com o Rafa, o Instagram dele vai estar aqui embaixo também, da loja dele. Entre em contato, fala que você veio por minha indicação, pode falar. Fala, ó, cara, faz um precinho da hora, igual você fez pro Vitor, que eu quero um MacBook Pro aí, M4 Pro, beleza? Ah, não falei também da bateria, né? Não falei da tomada do MacBook, é uma tomada de 70 watts, tá? Diferente da de 140 do Samsung, tá? Que é um pezinho a mais e um tamanho muito maior. Então talvez a fonte ainda pese aí para você que quer um notebook um pouco mais compacto. Em questão de espaço em tela, o Samsung ganha, mas o MacBook 4 Pro você acaba se adaptando. Tem a opção de 16 polegadas,
mas aí a gente está falando de uma máquina muito mais cara e eu acho que não vale o valor para você ter 2 polegadas a mais. Para finalizar, eu ainda vou fazer um review completo depois do MacBook M4 Pro. Eu espero que vocês gostem também do vídeo, porque vai ser mostrando o tempo de render, como que ele funciona, quais são as características principais para criadores de conteúdo, e você vai curtir, eu tenho certeza, e vai ser um divisor de águas aí na sua escolha quando você assistir esse vídeo, beleza? Então, até o próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que talvez use o Windows ou usa Mac e quer fazer um upgrade de alguma forma. Então, tamo junto e até o próximo vídeo.